Você já sentiu aquele eco silencioso dentro da gente quando a noite cai e o mundo lá fora se aquieta? Uma espécie de reconhecimento da nossa própria fragilidade, da certeza sussurrada de que tudo o que tem um começo, inevitavelmente, encontrará o seu ponto final. Ultimamente, essa quietude noturna tem trazido à minha mente uma pergunta que me acompanha como uma sombra curiosa. Em nossa incessante busca por desvendar os segredos da vida, qual é o limite tênue entre o avanço e a transgressão? Até onde a ciência pode estender a chama da nossa existência sem queimar os próprios fundamentos do que nos torna humanos? Sejam bem-vindos, meus amigos, a este nosso refúgio de ideias, onde nos permitimos navegar pelas correntes profundas da existência, sem a âncora de respostas fáceis. Hoje, vamos nos debruçar sobre um tema que pulsa no coração da nossa ambição científica: a busca quase alquímica pela imortalidade através dos avanços da nossa compreensão do corpo e da biologia. Pensem por um instante na dança intrínseca da vida e da morte. Uma coreografia cósmica que moldou todas as nossas histórias, desde os mitos ancestrais até as mais recentes obras de arte. A consciência da nossa finitude sempre foi um catalisador poderoso, impulsionando-nos a amar com mais intensidade, a criar com mais urgência, a deixar uma marca que transcenda a brevidade da nossa passagem. É como se a melodia da nossa existência ganhasse uma beleza única justamente por sabermos que ela terá um acorde final. Mas imaginem por um momento que essa melodia pudesse se estender indefinidamente, que a ciência nos oferecesse a chave para destravar as correntes do tempo biológico. Seria essa a coroação da nossa jornada evolutiva, a conquista derradeira sobre as limitações da natureza? Ou estaríamos talvez ingenuamente abrindo as portas de um labirinto de consequências imprevistas, um território desconhecido onde as regras que conhecemos deixariam de se aplicar? A ciência, essa chama incandescente da nossa curiosidade, tem iluminado caminhos que nossos antepassados sequer ousariam sonhar. Erradicamos flagelos que dizimavam populações inteiras, transplantamos órgãos, mapeamos o intrincado livro do nosso genoma. E agora, os sussurros sobre a manipulação do envelhecimento se tornam cada vez mais audíveis, ecoando a antiga busca pela fonte da juventude, mas com as ferramentas poderosas da biotecnologia moderna. A imortalidade, antes confinada aos domínios da fantasia, começa a projetar uma sombra de possibilidade no nosso horizonte. Contudo, meus amigos, toda grande promessa carrega consigo um peso de responsabilidade, um espectro de questionamentos éticos que não podemos ignorar. Quem seríamos nós, despojados da finitude que sempre nos definiu? Será que a busca incessante por prolongar a vida a qualquer custo não nos alienaria da própria essência do que significa ser humano, com suas vulnerabilidades, suas perdas e seus ciclos de renovação? Pensem em uma floresta antiga. Sua beleza não reside apenas nas árvores majestosas que alcançam o céu, mas também nas folhas que caem e nutrem o solo, permitindo o nascimento de novas vidas. A morte, nesse contexto, não é um fim, mas parte de um ciclo contínuo. Será que, ao tentarmos nos subtrair desse ciclo, não correríamos o risco de desequilibrar um sistema muito mais vasto e complexo do que jamais poderemos compreender totalmente? Outro dia, observava um casal de idosos de mãos dadas em um parque. Em seus rostos enrugados, eu via não apenas as marcas do tempo, mas também a história de uma vida compartilhada, de desafios superados juntos, de um amor que se aprofundou com cada ano que passava. Essas marcas, essas histórias, não seriam apagadas em uma busca pela eterna juventude? Não perderíamos com elas uma parte fundamental da nossa identidade, a tapeçaria única das nossas experiências? E as implicações para a nossa sociedade
seriam profundas e talvez perturbadoras. Quem teria acesso a essa dádiva da vida prolongada? Seria um privilégio reservado a uma elite, aprofundando ainda mais as desigualdades que já nos afligem? Que o nosso planeta, já lutando sob o peso de uma população crescente, como sustentaria um número cada vez maior de indivíduos vivendo indefinidamente? Questões de recursos, de espaço, de propósito na vida, um novo paradigma social, com seus próprios desafios e tensões, inevitavelmente emergiria. Há quem argumente que a busca pela imortalidade é a derradeira fronteira da nossa evolução, um testemunho da nossa incessante sede de conhecimento e superação. Uma forma de transcender as limitações biológicas e alcançar um novo patamar de existência. Uma oportunidade de acumular sabedoria ao longo de séculos, de testemunhar a evolução da civilização em primeira mão, de explorar os mistérios do universo com um horizonte temporal ilimitado. Mas há também aqueles que, como eu, sentem um profundo respeito pela ordem natural, uma intuição de que existe uma sabedoria intrínseca nos ciclos da vida e da morte que transcende a nossa compreensão científica atual. Não se trata de um medo irracional do progresso, mas de uma cautela diante da possibilidade de alterarmos fundamentalmente a nossa condição humana, com consequências que podem ser irreversíveis e talvez até catastróficas. Ao redor do mundo, diferentes culturas e tradições espirituais oferecem uma rica tapeçaria de perspectivas sobre a mortalidade. Algumas celebram a vida como uma dádiva passageira, valorizando cada momento e aceitando o ciclo natural como parte da jornada. Outras buscam a transcendência através da espiritualidade, encontrando significado além da existência terrena. Há uma sabedoria ancestral nessas diversas visões, um reconhecimento de que a finitude pode, paradoxalmente, enriquecer a nossa experiência. A ciência nos oferece ferramentas de poder incalculável, mas a bússola que deve guiar o seu uso é a ética, a filosofia, a nossa compreensão mais profunda do que significa ser humano em sua totalidade. Não podemos permitir que a mera possibilidade tecnológica dite o nosso caminho. Precisamos de um diálogo aberto e inclusivo, envolvendo todas as vozes da nossa sociedade para ponderar cuidadosamente as implicações morais, sociais e existenciais dessa busca pela imortalidade. Recentemente, li um trecho de um antigo texto que me fez refletir profundamente. Não é o número de anos na vida, mas a vida nos anos que verdadeiramente importa. Essa perspectiva nos convida a focar na qualidade da nossa existência, na profundidade das nossas conexões, no impacto das nossas ações, em vez de nos fixarmos obsessivamente na extensão do nosso tempo. Pensem em uma vela acesa. Sua beleza não reside em quanto tempo ela queima, mas na luz que ela irradia, no calor que ela emana. Uma chama que dura para sempre, isolada e sem interagir com o mundo, teria o mesmo significado. Não seria a sua própria finitude que a torna tão preciosa e nos lembra da importância de aproveitar cada instante de sua luz? E você, caro espectador, o que sente em relação a essa busca audaciosa pela imortalidade? Ela acende em você uma chama de esperança e admiração pelo potencial da ciência, ou evoca um receio instintivo diante da possibilidade de desafiarmos, de forma tão radical, as leis da natureza? Quais são os cenários que sua mente vislumbra para um futuro onde a morte se torna uma exceção? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Este é um espaço seguro para expressarmos nossas opiniões, para confrontarmos nossas próprias crenças e para aprendermos com as perspectivas dos outros. A complexidade desse tema exige uma conversa rica e multifacetada. Lembrem-se, amigos, a busca pelo conhecimento. A vida é uma estrada intrinsecamente ligada à sua própria transitoriedade. Talvez a nossa verdadeira missão não seja escapar dessa dança cósmica, mas sim aprender a apreciá-la em toda a sua beleza fugaz, a viver com plenitude cada passo do caminho e a deixar um legado que ressoe muito além dos nossos anos.
Obrigado por se juntarem a mim nesta exploração profunda. Se esta reflexão tocou em algo dentro de você, compartilhe este vídeo para que mais mentes curiosas possam se juntar a esta importante conversa. E se você deseja continuar navegando pelas grandes questões da nossa existência, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas inserções em nosso universo interior e exterior. E que possamos continuar buscando a sabedoria não apenas na extensão dos nossos dias, mas na profundidade com que os vivemos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.